Fala galera, Rodolfo Pena aqui, procurador do Estado de São Paulo, sou professor de Direito Administrativo lá no Estratégia Carreiras Jurídicas e hoje eu quero contar um pouquinho da minha trajetória, da minha história nos concursos para vocês e como eu me tornei procurador do Estado de São Paulo aos 25 anos, alcançando aí o cargo dos meus sonhos. Então, antes de mais nada, já se inscreve no canal, deixa o seu like aí, deixa o joinha, me segue lá nas redes sociais, no Instagram, que eu tenho produzido bastante conteúdo aí para auxiliar vocês nessa trajetória, mostrando onde eu errei, onde eu tropecei, onde eu falei, para vocês não passarem por isso e abreviarem a caminhada de vocês nos concursos públicos, beleza? Então vamos lá, falar um pouquinho de como eu cheguei nesse cargo tão sonhado na minha vida aqui, né? Para começar, eu nunca fui um exemplo de aluno, né? No ensino médio, no início da faculdade, eu nunca fui de estudar. Eu tinha uma certa facilidade, então eu sentava em cima dessa facilidade, tirava a média ali e conseguia passar de ano. Não tinha um propósito muito grande, não tinha muitas aspirações no estudo, não. Só que chegando mais para o meio da faculdade, eu comecei a ver a necessidade de colocar um objetivo na minha vida, né? De colocar algo que eu pudesse trazer uma tranquilidade para minha família, que eu pudesse ajudar a minha família, que eu pudesse ter uma vida tranquila, estável. Eu comecei a procurar aí os concursos públicos, né? Nesse período eu cheguei num ponto de excluir totalmente da minha vida a possibilidade de advogar. Então eu falei, ou eu passo concurso público ou eu passo concurso público. Eu não tenho um plano B. Então eu saí de um período em que eu não ligava para nada de estudo para um período em que eu fiquei muito vidrado no estudo, fiquei muito focado no estudo, né? E comecei a estudar ali para cargos de tribunais. Eu comecei estudando para TREs, né, para ter tribunais eleitorais. Eu achava uma ótima carreira, técnico, analista de tribunal eleitoral. Na época o que me chamava atenção era que tinha uma qualidade de vida muito boa e tinha um ótimo salário. Então isso trazia, me deixava bastante animado para estudar para essa carreira. Eu tinha um colega que era técnico do TRE e ele falava muito bem, então comecei a estudar. Peguei ali um livro de direito constitucional, um livro de direito administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal. Só que eu não tinha técnica de estudo nenhuma, não sabia nada. E eu comecei a ler doutrina sem fazer questões, sem preparar um método de revisão eficiente. Então eu simplesmente li aquele livro de doutrina, né? Não preciso nem dizer que eu não saí do lugar. Fui fazer uma prova, meu primeiro concurso público foi para o Ministério Público do Rio de Janeiro, para a área de apoio, né, analista processual. Eu fui muito confiante, comprei um cursinho de português também que caía. Fui muito confiante, falei, eu vou passar nesse concurso aqui antes de sair da faculdade. E tô com a vida feita, pronto, tô com a vida ganha. Cheguei lá, tomei uma pancada muito grande, né? Até fui aprovado, mas fiquei acima de 800 na colocação, então nem tinha zero chance de ser chamado, né? E isso me trouxe um baque muito grande, me trouxe uma quebra de expectativa e eu comecei a ver que eu precisava aprender a estudar, eu precisava aprender a aprender. Então eu comecei a procurar vários depoimentos de aprovados na internet, né, vários sites especializados, blogs especializados. Na época eu não tinha tanto Instagram, não tinha tanto. Tinha um pouco de YouTube, mas eu não tinha tanto conhecimento. Então comecei a procurar várias pessoas para poder aprender a estudar. E aí formei a minha técnica de estudo, né? No oitavo período da faculdade, eu já tinha um tempinho que eu estava estudando. Eu decidi largar o estágio que eu estava, era um estágio de 6 horas, e eu ganhava na época R$ 1.000 no estágio, era até um estágio bom, né, para estágio. Só que eu falei, eu vou largar esse estágio, já tinha juntado um dinheirinho de estágio, vou usar esse dinheiro que eu guardei para comprar livro e vou terminar minha faculdade e estudar. Então tomei essa decisão, né, fiquei bastante tempo sem dinheiro aí, né, por conta dessa decisão. Mas peguei do meu oitavo período até o final da minha faculdade estudando bastante. Até faltava muita aula para estudar, né? Não sei nem se eu posso falar isso aqui. Mas faltava às vezes aula para estudar, ficava no limite de falta, mas eu estudava. Meu foco era concurso. Então, as matérias que eu estava estudando para concurso, eu já ia bem na faculdade, porque eu estava estudando. E as matérias que eu não estudava para concurso e que tinha na faculdade,
eu tinha que pegar o caderno de alguém na véspera, dar umas 3 lidas lá e passava na média, passava na risca ali, mas passava, então deu certo, né? Mas esse foi o método que eu adotei porque eu queria muito passar no concurso público e a faculdade, né, a carreira acadêmica não me chamava tanta atenção naquela época. E aí eu comecei a estudar pesado. Fiz um cronograma de estudo, né? Chegava em casa lá 11h30 da manhã da faculdade, né? 11h30, meio-dia, almoçava, né? 1 hora eu começava a estudar. Aí pegava estudando, tinha dia que eu ia até 11 horas da noite, tinha dia, né, mais ali para sexta-feira, quinta-feira, que eu parava umas 6 horas, 6h30 ali para fazer alguma coisa, né? Às vezes tinha o período do exercício físico nesse meio tempo também, que eu acho muito importante. E estudei bastante. Aí fiz outros concursos, fiz uma PGM no meu estado, uma PGM bem pequena, fui reprovado. Fiz concurso para advogado do CRM do meu estado, do Espírito Santo, também fui reprovado. E nesse meio tempo eu comecei a virar o meu foco para a carreira de procurador federal na época. Que eu tinha um conhecido que passou no concurso de procurador federal de 2013 e ele passou na colocação de 400 e tanto e ele foi nomeado. Isso me chamou muita atenção. E eu tinha como sair da faculdade e passar nesse concurso público, porque exigia 2 anos de atividade jurídica, mas contava tempo de estágio que eu tinha, 2 anos. Então eu falei, vou estudar para procurador federal, vou para advocacia pública. E nesse período eu me encontrei, né? Me encontrei nas matérias de advocacia pública, no fato de você ter um lado para defender, né? Na advocacia plena mesmo, né? Como advogado público. Comecei a gostar muito das matérias de direito público e aí comecei a me aprofundar nessas matérias no estudo para procurador federal. No final da faculdade já, né? Eu já tinha passado na OAB porque com estudo acumulado para concursos eu acabei tendo uma certa facilidade na OAB, porque o estudo para concurso exige uma carga de conhecimento muito maior do que a prova da OAB. E aí, no final da faculdade, começou a sair notícia do TRF Segunda Região, né, para carreira de apoio técnico, analista, oficial de justiça. E como abrangia o meu estado, que era o Espírito Santo, eu falei, eu vou focar o meu estudo para esse concurso, né, que eu tenho um concurso escada, eu começo aí com alguma coisa, já tenho um bom salário, estabilidade, e depois continuo estudando para o meu objetivo, que é a advocacia pública. Aí eu só reduzi o grupo de matérias que eu estava estudando, comecei a focar muito na lei seca, muito em fazer bastante questões, e saiu esse concurso público. Com 3 meses de formado, eu fiz a prova para técnico, para analista e para oficial de justiça, que dava para fazer as 3 provas, né? Foi no mesmo final de semana, uma no sábado, uma no domingo de manhã e outra no domingo à tarde. Acabei passando para técnico em 7º lugar no meu estado, era um concurso regionalizado, então fiz para o Espírito Santo, então passei em 7º lugar para técnico judiciário. Passei em 27º lugar para analista judiciário e para oficial de justiça eu não alcancei a nota de corte. Só que, assim, passei, só que eu fiquei extremamente frustrado, que eu tinha colocado muita expectativa, né, na carreira de analista judiciário. Falei, vou ser analista, né, vou ser analista, só que eu tomei uma pancada grande, porque 27º lugar, por mais que fosse uma boa colocação, não tinha muita chance de nomeação lá para o estado do Espírito Santo. Porque é 27º, só que aí tem as cotas e vão entrando, né, várias pessoas que estão nessas cotas na sua frente, então você acaba caindo. Então, se eu, nesse concurso que ainda está vigente, eu não teria sido chamado até hoje. Enfim, isso foi ali em 2017, né? Em março de 2017 foi a prova. E aí eu fiquei bastante frustrado, passei um tempo bem triste, assim, bem sem conseguir estudar, bem ansioso e tudo. Aí deu um tempo de descanso, que eu estava vendo uma carga de estudo bem grande desde o 8º período, então 1 ano e meio aí, mais uns 3 meses, né? 1 ano e 9 meses, mais ou menos. E aí tirei um tempo e voltei o meu foco. Só que aí quando eu voltei a estudar, eu já voltei a estudar para PGE, porque procurador federal tinha saído em 2013 e não saiu até hoje, né? Estamos aqui na metade de 2020, não saiu até hoje esse concurso. E eu comecei a ver que não estava saindo, tinha notícia da PGE São Paulo e tudo, o pessoal falando que era lenda, mas tinha outras PGEs para sair. Eu falei, vou estudar para PGE. Né? Aproveitei bastante o estudo, aquela carga de estudo para advocacia pública, comecei a estudar para PGE.
E aí, nesse período estudando para a PGE, né, saiu notícia da PGE São Paulo, comecei a focar bastante na PGE São Paulo, começou a ser o meu objetivo principal, né? E aí fui estudando bastante e nesse meio período fiz a prova da PGE Pernambuco. E aí nessa prova eu fui bastante confiante, tinha estudado muito, já estava ali estudando há uns 3 anos já direto. E na prova da PGE Pernambuco, primeira fase e segunda fase no mesmo final de semana. Senti que eu fui bem, coloquei minha nota lá no olho na vaga, tinha ido bem, né? Minha segunda fase saiu o espelho, eu tinha ido bem na segunda fase. Só que a banca CESP anulou 7 questões. 7 questões eu não aproveitei nenhuma. E aí veio a pancada. Não atingi a nota de corte por 1 ponto. Por 1 ponto. Nossa, fiquei frustrado demais, né? Mas juntei os cacos ali, né? Porque a PGE São Paulo já estava se aproximando. Falei, faz parte, né? Deus tem os seus propósitos. A gente não sabe quais são os planos dele pra gente, só que sabemos que são melhores do que os nossos próprios planos. Então, aí juntei ali meus cacos e falei, vou continuar estudando. Peguei firme para PGE São Paulo, voltei meu foco total, saiu PGE São Paulo. Fui muito bem na primeira fase, passei bem. Passei entre os 100 primeiros, né? Eram 100 vagas no edital, então eu passei dentro das vagas. Nesse período entre eu passar na primeira fase e a segunda fase, eu fui nomeado na Justiça Federal como técnico judiciário. E aí eu tinha 30 dias para tomar posse, eu usei os 30 dias, eu podia tomar posse qualquer, né, juntar os documentos lá, tomar posse. Só que eu falei, vou juntar esses 30 dias porque eu estudo mais tempo, né? E depois eu tomo posse, porque eu ia ter que mudar de cidade, fui nomeado pro interior da minha cidade, do interior do meu estado, que ficava 2 horas, né, de onde eu morava. E aí o que aconteceu? Eu tomei posse numa sexta-feira, salvo engano foi 27 de julho, né? Numa sexta-feira de 2018, lá em julho de 2018. Sábado eu viajei para São Paulo. Domingo eu fiz a segunda fase da PGE São Paulo. Viajei segunda-feira. Meu voo era 6 horas da manhã, acordei 4 horas da manhã, praticamente virado, né? Viajei segunda-feira para o Espírito Santo, cheguei aqui 7 horas da manhã, peguei o ônibus, fui para Cachoeiro de Itapemirim, que era onde eu ia tomar posse como técnico judiciário, onde eu ia ter exercício, né? Já tinha tomado posse, só que eu ia ter exercício na segunda-feira. E aí cheguei lá, almocei lá, fui morto de cansaço no meu primeiro dia de trabalho, logo depois, um dia depois da segunda fase da PGE São Paulo. Nessa segunda fase da PGE São Paulo foi uma prova de manhã, uma prova à tarde no domingo, assim, extremamente cansativa, extremamente apertada de tempo, então foi um período, assim, já estava bem cansado, dormi pouco, fui pro trabalho, né, cheguei lá e tive exercício lá nessa segunda-feira, vocês podem imaginar a bagunça que foi, né. Enfim, deu tudo certo, cheguei lá, iniciei meio-dia no trabalho, saí às 19 horas, fiquei no hotelzinho lá, bem mais ou menos, que eu tava sem dinheiro, né? E aí, nesse hotel, aí fiquei lá essa semana, deu sexta-feira, voltei pra minha cidade, pra Vila Velha, na segunda-feira voltei procurando apartamento, estudando pra prova oral, e enfim, foi uma bagunça, né? Nessa época eu ia pra Cachoeiro do Itapemirim trabalhar com um amigo meu, né, que também trabalhava lá e era de Vitória. Então ele saía de Vitória, passava em Vila Velha, me buscava e a gente ia de carro, né? Ele tinha um Uno sem ar-condicionado, então a gente ia e fazia um calor. Nossa, e aí eu ia estudando de Vila Velha até lá no carro, pra prova oral, né? Já, tinha expectativa de ter passado na segunda fase. E aí ia pra Cachoeiro estudando, voltava sexta-feira, final da tarde, estudando no carro, 2 horas de viagem de carro e eu estudando. Às vezes passava um calor, tal, parava no trânsito, tal, tava muito quente, estudava. O pessoal falava, vai descolar retina, não sei o que, você vai passar mal. Eu não dava ouvido pra ninguém, falava, vou estudar mesmo que eu quero passar nessa prova aqui. Enfim, aí fui estudando. Nesse meio tempo eu casei dia 15 de setembro de 2018 e saiu uma semana de lua de mel, né? Uma semana sem estudar, sem nada, uma semana de lua de mel. Na quarta-feira da lua de mel, da minha semana de lua de mel,
saiu a notícia que eu tinha passado na segunda fase da PGE. Então foi uma alegria, estou de madrugada, eu saí pulando na piscina de madrugada do hotel que eu tava. E assim, foi incrível, foi incrível. Voltei da lua de mel assim, renovado e aí foquei totalmente para a prova oral. Só que eu tinha perdido posições, eu fui para a posição 151 do concurso e eram 100 vagas. Então, para a prova oral, eu só queria entrar dentro das vagas, porque eu sabia que era muito difícil entrar nas vagas, mas eu foquei bastante, estudei muito, estudava no trajeto para o interior, para trabalhar de segunda de manhã. Então, trabalhava de meio-dia às 7 da noite, e aí estudava de manhã, e quando chegava do trabalho também, até às 11. Foi um período bem puxado, bem cansativo. Fiz a prova oral. Graças a Deus consegui a quarta maior nota na prova oral e consegui pular de 151 lá para as primeiras posições. Não lembro ao certo qual foi a posição que eu fiquei, mas fiquei entre os 20, 25 primeiros ali. Nos títulos eu caí para 27º, que foi minha colocação final no concurso público. 2019, 10 de maio de 2019, fui nomeado como procurador do estado de São Paulo. 10 de junho tomei posse coletiva aqui com mais 99 colegas, 98, alguns não tomaram, uns dois não tomaram posse, pediram final de fila. E aí foi incrível, né? Essa foi a minha trajetória, assim. Quando eu saí da faculdade, eu já saí trabalhando, eu trabalhava como cargo comissionado na Câmara Municipal de Vila Velha, trabalhava de meio-dia às 6 e conciliei sempre o estudo ou com a faculdade, quando saí da faculdade conciliei com o trabalho. No primeiro momento na Câmara Municipal, depois como técnico judiciário da Justiça Federal, sempre fazendo essa conciliação do estudo. E foi essa minha trajetória, né? Contei alguns detalhes aqui, mas depois vou falar um pouco mais, algumas coisas específicas, como que eu avancei nas técnicas de estudo, né? Motivação, organização de estudo, vou falar tudo aqui nesse canal. Beleza, meus amigos? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal, porque eu vou trazer muito conteúdo aí para poder ajudar vocês com um pouco dessa minha experiência de 3 anos, mais de 3 anos e meio de estudo até me tornar procurador do estado de São Paulo. Beleza, pessoal? Um grande abraço, contem comigo e valeu. Fiquem com Deus.